Olá, aqui é a Jéssica Andrade e chegamos ao nosso desafio 14. Vamos falar sobre prioridades. Muitas pessoas me mandam perguntas do tipo: como que eu consigo ter foco em alguma coisa? Como eu consigo terminar algo que eu comecei? E a gente ainda vai ter mais desafios relacionados a isso, porque é algo que afeta muitas mulheres, muitas pessoas. Elas sabem que tem que fazer determinadas coisas, elas querem, mas por algum motivo elas não conseguem dar continuidade, elas se perdem. Elas acham que tem que dar conta de tudo, que tem muita coisa para resolver, para fazer. E é sobre isso o nosso desafio de hoje. Quais são as minhas prioridades, né? O que eu vou fazer primeiro, o que é mais importante, o que realmente vai fazer diferença para os meus próximos resultados, para as próximas coisas que eu vou fazer, né? A gente tem um grande desafio que é escolher, é definir o que é mais importante, né? Porque dá a impressão, principalmente nos dias de hoje, que tudo é importante, que nada dá para ser deixado para depois, e a gente vive ouvindo esse tipo de coisa, né? De que, não deixe nada para depois, não deixe o tempo passar, porque senão vai ser tarde demais, porque não vai dar mais certo, tal. E não é bem assim, né? A gente não pode procrastinar, a gente vai ter um desafio só sobre procrastinação, mas o que que é a procrastinação? É ficar adiando, deixando para depois. E eu sei que você não é esse tipo de pessoa, senão você não estaria nesse desafio, né? Então, quais são as minhas prioridades? Nos desafios 8 e 9, você já iniciou um plano financeiro. Então, você já sabe aí para onde você quer ir, você já sabe o que você tem que fazer, né? Você já definiu metas, objetivos, né? Então, vamos revisitar esse plano financeiro que você fez, revisitá-lo seguindo esses três passos. Onde eu estou agora, aonde eu quero chegar e quais passos eu darei para diminuir essa distância de onde eu estou para onde eu quero chegar. Tá? Então, faça o seguinte: crie uma lista. As listas, né, são ferramentas. A lista é uma ferramenta extremamente poderosa e simples que você pode implementar em várias áreas da sua vida. Então, mais uma vez, a gente vai criar uma lista. Sim, uma lista que você depois vai ticar, que você vai acompanhar, que você vai olhar, tá? Então, uma lista de prioridades. Então, nessa lista, a gente pode considerar aí dívidas. Então, vou colocar alguns exemplos do que você vai colocar na sua lista para que você vá definindo aí essas prioridades. Então, elimine as dívidas e pague suas contas. Como que você vai fazer isso? Identificando quais são essas dívidas, né? Dando prioridade para o pagamento delas e pagando as suas contas em dia para não gerar mais dívida. Invista em um plano de previdência privada. Precisa ser o produto previdência privada necessariamente? Não, mas pense numa reserva para sua aposentadoria, para que você não fique dependente aí do governo ou à mercê de alguém que possa te ajudar no futuro, tá? Consiga alguma renda extra. Se hoje você já enxugou aí, se você já viu tudo que você ganha, tudo que você gasta, e ainda não dá para investir o tanto que você gostaria, o tanto que você precisa para atingir esses seus objetivos, então o ideal é que você estude uma renda extra, tá? Resista às compras por impulso. Você vai fazer isso ao longo de toda a sua vida, a partir de hoje, a partir de agora, a partir desse desafio. Você já teve aqui diversas ferramentas e ainda vai ter outras para que você não é, reaja aos seus impulsos mais como você fazia antes, né? Então, você não vai mais reagir de acordo com as suas emoções, você vai fazer isso de acordo com o seu objetivo, com as suas prioridades, tá? Então, crie uma estratégia de investimento buscando a melhor remuneração possível. Então, você não vai simplesmente só colocar lá na poupança. A partir de agora, você vai prestar mais atenção, você vai querer entender e ir além, tá? Para você ter a rentabilidade que você merece, que você busca como objetivo, né? Reserva. A gente
Nem falou muito sobre isso aqui no desafio, porque o desafio não tem esse objetivo de organização financeira em si. Só que é o básico e eu vou sim trazer para você esse conceito de reserva. A reserva nada mais é que um dinheirinho ali guardado, né, investido, ele vai estar rendendo, ele não vai estar simplesmente só existindo ali, ele vai estar trabalhando para você, mas ele vai servir para quê? Para que em momentos que você precise, né? Então, fiquei doente. Surgiu uma grande oportunidade. Eu tenho aquela reserva que vai poder ser utilizada para aproveitar ou para me ajudar ali naquele momento, tá? Então, reserva pode ser uma das suas prioridades. Ela, na verdade, ela deve ser. Se você ainda não tem uma reserva financeira, ela precisa estar na top 3 ali das suas prioridades, tá? Então, coloque os seus planos no papel. Ele será o seu mapa do tesouro, né? Então, onde eu quero chegar? Então, vai estar escrito lá, quanto mais detalhado, melhor, tá? Então, quando você não escreve, você fica no mundo das ideias e se perde, e toda hora você não sabe mais onde você estava e dá aquela sensação mesmo de que eu não consigo alcançar nada, nada dá certo, né? Eu não consigo ter foco nas coisas, quando na verdade, se você anotasse, acompanhasse, você ia perceber que você já avançou muito, que você já conquistou muito. E aí a gente vai para o passo 2 desse desafio, que é realizar. Acompanhe todos esses seus investimentos, aplicações e veja como o sucesso começa a aparecer. Se você não acompanhar, você não tem essa noção, tá? Então, lembre-se sempre, quem gasta mais do que ganha não pode investir. Então, uma das suas prioridades lá no top 3, além da reserva, é também gastar menos do que você ganha, tá? Então, liste as suas prioridades em ordem de importância, é claro. A mais importante vai estar lá no primeiro, assim sucessivamente. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui do que você pode colocar como prioridades aí para você nessa sua lista. Primeiro, reserva. A sua reserva financeira entre 3 e 6 meses, tá? Então, quanto que eu gasto por mês? R$ 1.000. Então, eu preciso ter R$ 3.000 de reserva para me manter em qualquer caso. O objetivo inicial são 3 meses, mas você deve aumentar isso para 6 meses, pelo menos, tá? Então, atingir 3 meses, ok. Agora, o meu próximo passo é atingir os 6 meses. Então, eu gasto R$ 1.000 por mês, eu uso R$ 1.000 por mês, então eu preciso R$ 6.000 de reserva. Essa é uma das minhas prioridades. Segundo exemplo, imóvel, casa própria, se eu ainda não tenho, se eu almejo isso. Terceiro, educação. Nunca pare de estudar, mesmo que seja lendo livros, assistindo cursos como esses, vídeos no YouTube, no meu canal, tá cheio de conteúdo para você estudar, de graça. Né? O quarto, prioridade, investimentos para realizar sonhos, né? Porque você precisa ser realizada, você precisa estar feliz e se divertir nessa vida. Quinto, é... desculpa. O quinto é, sei lá, fazer uma grande viagem. Então, liste essas prioridades, tá? Então, não se limite. Coloque aí ao menos 5, 10, mas também não expanda essa lista para que ela fique muito grande, senão você se perde e acaba sendo tudo prioridade. Você volta àquele começo daquela confusão de que você não sabia mais o que era importante ou não para você, tá? Então, respeite o seu dinheiro. Então, quando você define essas novas prioridades, você começa a respeitar ainda mais o seu dinheiro, você começa a conferir notas, exigir seu troco correto, comprar produtos mais baratos e sendo mesmo assim exigente, porque o preço é um dos piores erros, é escolher somente pelo preço. Você vai escolher algo porque é mais barato? Não, você vai escolher porque é barato e porque é de qualidade e atende às suas necessidades, vai resolver o seu problema, tá? Então, oportunidades que aparecem, né, promoções, elas só são válidas se elas realmente fizerem sentido para você, no seu estilo atual, no seu estilo de vida atual, tá? Então, por exemplo, uma roupa, ela só vale mesmo a pena se ela tiver um bom caimento, uma ótima qualidade, né? Se ela vai ser muito útil, muito utilizada, se ela é do tamanho certo,
tá? Então, eu já fui essa pessoa que comprava só porque estava na promoção, principalmente roupas, né? Então, roupa, eu falo muito de roupas aqui porque eu sei que muitas mulheres também vivem esse mesmo conflito aí, né? De querer se vestir bem, de querer estar satisfeita aí com a sua imagem e acabam, às vezes, comprando coisas que não fazem sentido porque se perdem, tá? Então, alerta, promoção. Se tá barato, eu vou analisar, eu vou ser crítica, eu vou ser exigente, eu vou ver se realmente tem bom caimento, se tem a ver comigo, se eu vou usar, se faz sentido para mim, se é de ótima qualidade, tá? Então, será que eu preciso mesmo desse item? Faça sempre essa pergunta, porque senão a promoção ela vira uma grande cilada, tá? E um cálculo muito legal de você fazer sempre é pensar em quantas horas você precisa trabalhar para comprar aquela roupa e assim decidir com mais consciência. Então, por exemplo, se eu ganho, sei lá, vou chutar aqui qualquer valor, R$ 25 por hora, para comprar uma blusinha de R$ 200, eu preciso trabalhar 4 horas. Será que essa blusinha realmente vale a pena essas 4 horas? Será que eu realmente vou usar tudo isso, né? Muitas vezes para valer a pena? Sim, vou usar 20 vezes, eu vou usar muito. Ela vale muito a pena? Então eu sei o quanto eu preciso trabalhar para ter aquela blusinha, tá? Quando você começa a pensar assim, você começa a dar inclusive mais valor para o seu dinheiro e para o seu trabalho. E priorize sempre os seus investimentos antes do consumo. Pague-se primeiro. Então, todo mês, pense num boleto lá, tá? Então, pague esse boleto antes de qualquer coisa. O que você ganha vai sempre parecer que não é suficiente, né? Todos nós sempre queremos ganhar mais. Porém, se a gente gastar mais, não vai adiantar ganhar bem, tá? Tem gente que ganha 20 mil, 30 mil e sempre acaba gastando mais do que isso. Então, a gente tem que priorizar os nossos investimentos e essa ordem de gastar menos do que se ganha, tá? Então, mantenha os seus objetivos de longo prazo claros, né? Então, essa lista de prioridades também serve para seguir isso, para seguir esses seus objetivos que você já delimitou lá no seu plano financeiro. O dinheiro, ele é um meio para alcançar a tranquilidade, tá? Então ele não é um fim. O meu objetivo final não é ter o dinheiro, e sim ter as coisas, né, os momentos e tudo que o dinheiro pode me proporcionar. Então tenha metas de curto prazo para se motivar a seguir adiante. Não adianta eu ter uma meta enorme que é, sei lá, uma viagem internacional e as coisas que eu vou conquistando no caminho não fazerem sentido. Então é bom a gente definir metas de curto prazo para que a gente consiga se motivar para chegar lá, né, naquela meta maior. Use o seu dinheiro com inteligência. Todo o dinheiro que você gasta é um valor que você deixa de investir. Por isso, esteja atento aos seus gastos que geram mais despesas. Por exemplo, ter um carro, para mim, é super importante. Só que eu preciso escolher muito bem qual é esse carro, né? Qual é o uso que eu vou fazer desse carro, para que ele não me gere mais despesas ainda, ao invés de trazer conforto, né? E uma resolução de problemas. Né? Invista em bens ou serviços que gerem renda futura. Invista em você, principalmente. Porque você estando bem, você tendo saúde, você podendo construir ainda mais, você vai tendo uma vida cada vez melhor e com maior qualidade. Né? Por exemplo, cursos que agregam na sua carreira, ou um plano de aposentadoria, como eu já falei no desafio de hoje, complementar para garantir a sua renda no futuro, não dá para ficar dependendo só do governo, e aproveite a sua jornada, enjoy the journey, né? Não somente o destino, não é só quando eu chegar lá, é o caminho, é o hoje, é esse desafio de agora que eu estou cumprindo, que vai me trazer o prazer e a satisfação que eu preciso para que essa vida realmente valha a pena, né? Para que você se mantenha motivada, a sua relação com o seu dinheiro deve ser divertida. Você é que determina as suas prioridades. Então, bora lá, mão na massa e definir essa lista para que você não fique mais perdido e não fique mais achando que não consegue dar andamento nas coisas, tá bom?
Qualquer dúvida, qualquer comentário, você sabe que tem um campo aqui embaixo. E nós temos a nossa página lá no Instagram, o @desafio Bolsa Planejada, para você interagir comigo e com as outras mulheres que também estão nesse desafio. Um grande beijo e até o nosso desafio de amanhã.